Diálogo Espírita está começando agora com os seguintes assuntos: literatura espírita, importância, quantidade versus qualidade e as obras de Allan Kardec, as obras da codificação. Tudo isso em discussão no nosso tema livre de hoje. Perguntas dos nossos telespectadores. Filhos, quando são adotados, esse processo mexe com o karma deles? E uma pessoa muito dominadora dentro de casa, isso poderia configurar uma espécie de obsessão de encarnados para encarnados? Isso você vai saber e o Espiritismo responde. E para terminar, nós vamos terminar da mesma maneira que começamos, ou seja, falando de livro espírita. Nós vamos tratar hoje da obra As Viagens Psíquicas no Tempo, do Palhano Júnior. Então, com vocês, a partir de agora, Diálogo Espírita. Meus amigos, como eu acabei de frisar, nós estamos iniciando o tema livre de hoje. Gilberto Luiz Tomás aqui na minha companhia. Nós vamos falar sobre literatura espírita, um assunto muito importante. São, Gilberto, 100 a 120 editoras espíritas, 4.000 títulos aproximadamente, 200 lançamentos por ano, o maior faturamento do segmento religioso está na literatura espírita. Tá? Então, começando aí, qual é a importância do livro espírita para os espíritas e para os não espíritas? Olá, amigos, Wilson. Primeiramente, é bom enfatizar que o Wilson fala de cadeira, haja vista que é escritor espírita e não espírita também, então tem conhecimento exatamente do que deve ser o conteúdo e a importância da literatura espírita. Wilson, você melhor do que ninguém sabe, como eu falei, que a gente tem notado ultimamente uma enxurrada de livros espíritas e alguns livros antidoutrinários que vem lotando, né, algumas bibliotecas de centros espíritas e algumas livrarias também, Brasil afora. É lógico que cada um lê aquilo que quiser, né? O livre-arbítrio de cada um é que decide. Porém, é importante enfatizar que tem que ter algum cuidado. Se a pessoa está interessada em ler algo que fale sobre a doutrina espírita, principalmente agora falando de espiritismo, em termos de obras básicas de Kardec, enfocado nesse sentido, se não tiver nenhum conhecimento ou nenhum acompanhamento, realmente pode se perder no meio do caminho. E aí fica um pouco complicado, porque as obras são tantas, como você falou, as influências são maiores ainda, e a pessoa pode ficar perdida no tempo e no espaço, né, nesse sentido. Né? A gente, assim, para esclarecer para as pessoas, porque principalmente os não espíritas, não tem ideia. Pensa que o espiritismo é uma religião, que talvez só fale de Deus, de Jesus, de caridade, mas não é. Nós temos o nosso aspecto científico, filosófico e religioso, e que abre um leque muito grande de interesses, de assuntos que são pertinentes ao espírito, porque o espírito é eterno, né? E por aí vai. Então, nós temos dentro da literatura espírita vários gêneros. Estudos, livros de estudos, romances, contos, biográficos, infanto-juvenis, filosóficos, científicos, né, de mensagens, de autoajuda sob a ótica espírita. E aí você tocou naquele aspecto. Começar por onde? Então, tudo bem, tudo é lícito, como Paulo dizia, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Qual é o nosso parâmetro de análise? Qual é a nossa baliza? São as obras da codificação. Desde que você queira estudar realmente a doutrina espírita, tem que começar pelas obras básicas. Não tem saída. Não tem saída. Né? Nós já falamos aqui em outra oportunidade sobre o Livro dos Espíritos. Né?
que, a meu ver, deve começar por ali. Por mais importantes que se dê o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que dentro do Espiritismo é muito, extremamente valorizado, por trazer as lições de Jesus, etc, etc, mas o livro dos Espíritos que contém praticamente o resumo de toda a doutrina. Então tem que se começar por ali. É o fio da meada. Não é um livro fácil de ler, apesar que de perguntas e respostas. Ele é muito bem colocado por Kardec didaticamente e tudo, mas é um livro com terminologia, tem que estudar, é o que nós falamos no programa anterior. Ele não pode ser sempre lido, folhado e achar que já sabe Espiritismo. O ideal é ter um acompanhamento. Então, estudar as obras, ler, mas dentro de uma casa espírita, estudando também, né? Estudando lá as obras básicas dentro de um processo inicial, que a gente chama lá de estudo sistematizado da doutrina espírita e por aí vai. Né? Então, ele tem que ter esse acompanhamento e sempre ser confrontado. Nós podemos ler qualquer coisa. Usar da razão, né? Mas vamos checar, vamos olhar lá o que os espíritos falam para Kardec. Se estiver em desacordo, até o próprio Emmanuel falava para o médium Chico Xavier, se alguma coisa um dia eu passar em confronto com o livro com Kardec, fique com Kardec e me esqueça. É o que Emmanuel falava. Então a gente vê aí, Gilberto, avançando mais um pouquinho, dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, uma predileção muito grande por livros psicografados. A pessoa olha o título, se não tiver na capa dizendo que é um romance psicografado, ela não quer. Esse é um problema. Tá? Nada contra as obras psicografadas, de forma alguma. Mas, às vezes, o que leva a pessoa à casa espírita é exatamente saber o que os espíritos desencarnados querem dizer, querem falar. Então, talvez, comprando uma obra psicografada, eles tenham a ideia, sem ter algum conhecimento, que vão de encontro com as suas necessidades. Então, mas eu não sei se é questão de necessidade, eu acho que é de credibilidade. As pessoas confiam porque acham que é espírito, e ele não falha, ele não erra, ele sabe mais. É um equívoco. É um equívoco porque Kardec colocou no livro dos médiuns que os espíritos... Foi uma das primeiras coisas que Kardec constatou, que os espíritos não sabem tudo. Eles sabem de acordo, eles falam e escrevem de acordo com as suas opiniões pessoais com o que eles tinham aqui na Terra. Algumas coisas mudam. Acordam, despertam, vão aprendendo, mas muita coisa não, então temos que tomar cuidado. Você complementou o meu raciocínio em função disso. Há essa curiosidade da obra psicografada em função disso, mas os cuidados tem que ter, porque nem sempre toda obra psicografada é uma obra séria. Às vezes por trás de um nome importante, esconde-se um falsário. Com certeza. Um tapeador. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, nós estamos falando aí de critérios das editoras, né, as distribuidoras, os dirigentes de casa espírita, tem que ter esses cuidados, de ter alguns critérios. E as livrarias e os leitores. E aí que ele chega na parte mais importante, Gilberto. Nós temos que ter um equilíbrio, nem aceitar tudo de olho fechado, que é um trocadilho aí, porque não dá para ler de olho fechado, né? Mas não pode aceitar tudo às cegas, né? Mas também não se pode limitar demais, fechar. O que eu digo é o seguinte, não se pode nem idolatrar certos médiums, ou certos espíritas, certas lideranças, achar que eles são infalíveis, né? E nem menosprezar aquele autor novo, aquele autor desconhecido, seja desencarnado ou encarnado, né? Exatamente. Inclusive, esse problema, às vezes, do autor pouco conhecido, é deixado de lado. E às vezes ele tem um material que vai ao encontro e vai complementar o que um outro autor mais conhecido, um médium mais experiente, psicografou. E eu cito aqui, não é por estar na presença do Wilson, mas ele tem os livros espíritas que ele escreveu, são trabalhos de 4, 5 anos de pesquisas, que vêm complementar, então, outras obras. Então, como você falou, tem que ter cuidados. Por que só querer ler autores conhecidos? Vamos procurar também aqueles desconhecidos. No início da leitura você já percebe se tem alguma coisa que realmente te interessa ou vai de encontro com o que você quer, com os teus conhecimentos, com aquilo que a doutrina espírita diz ou não. Porque veja, a gente não... Ninguém sabe tudo, né? Nem o Chico Xavier não sabia, nem Divaldo Pereira Franco, nem você, nem eu, nem ninguém, nem os espíritos que nós frisamos. Então tem que saber separar o joio do trigo. Agora, a gente não pode criar no nosso movimento, né, proibições, policiamento, isso você não pode, isso você só leia isso, só leia aquilo. Os dirigentes têm que orientar. Nós não podemos criar dentro do espiritismo um índex, bonito esse nome aqui, né? Temos até que ler aqui porque é em latim, né?
Index Librorum Prohibitorum, índice dos livros proibidos que tinha do tempo da Inquisição, patrocinado pelo Santo Ofício da Igreja Católica. Vigorou de 1559 até 1966. Não pode existir, temos que dar liberdade ao leitor, ao discernimento do leitor. Orientemos, mas proibir não. Ele que leia e que estude, vamos estudar juntos, em grupo, mas vamos separar. Né? Dá a liberdade de ele ler o que quiser. E um outro detalhe, em função de algumas obras também, que é muito condenada por alguns, são os romances espíritas, né? E dizem que é muito fantasioso, e inclusive questiona-se até e critica-se muito as obras da Zíbia Gasparetto, mas eu entendo, Wilson, que além de você não poder proibir, é algo que chama as pessoas ao conhecimento da doutrina. Vai provocar um despertamento. Vai despertar. Depois se vai dar continuidade, se vai aceitar ou não, é outra história, né? Aqui a gente lembra aqui, né, Gilberto, rapidamente, de pessoas... Veja só, vítimas dos livros, tiveram livros proibidos. Galileu, Copérnico, Voltaire, Alexandre Dumas, dos Três Mosqueteiros, Vitor Hugo, Émile Zola, Stendhal, Flaubert, Balzac e outros. E a própria doutrina espírita, porque teve no Alto de Barcelona, 1861, 300 obras espíritas queimadas em praça pública. Além de tudo, hoje, atualmente, ainda, a Igreja Católica possui um mecanismo que eles chamam de admonitum, ou advertência, né, em latim, que é um censor. É mais ou menos isso. Existe uma equipe, algumas pessoas que fazem observação de certas obras e emitem um alerta para os fiéis, para os adeptos, dizendo, olha, essa obra aqui ela não é muito recomendável, ou porque tem problemas teológicos, ou filosóficos, ou sociais. O caso mais recente que a gente teve aí, foi do Dan Brown, né, em 2003, do Código da Vinci, que eles acharam que tinha alguma coisa lá que não podia. Então vejo que e nós, espíritas, que propalamos, né, aos quatro ventos, Gilberto, sobre a importância do livre-arbítrio, a nossa liberdade de pensar, de agir, a gente não pode de maneira nenhuma, como eu já vi em vários lugares, inclusive aqui localmente, na nossa capital, em Curitiba, determinados dirigentes, determinados orientadores, determinados monitores de grupos de estudo, determinados palestrantes, dizer, só pode comprar o que está aqui na livraria. A livraria não é obrigada, nem comporta grande espaço para colocar esses 4.000 títulos. É impraticável. Né? Entretanto, ela não pode fazer uma lista, dizer, não leia isso, não leia isso, é porcaria, como eu já vi as pessoas menosprezarem, passar por cima de coisas que às vezes elas não conhecem. Inclusive, isso é lamentável. Isso é lamentável, esse tipo de acontecimento. Eu, pessoalmente, independentemente de ser espírita, eu procuro ler tudo que aparece à minha frente. Eu vou tirar as minhas conclusões depois. E a doutrina espírita não proíbe. Se eu sou espírita, eu quiser ler a Bíblia ou o Alcorão, problema meu, eu não vou deixar de ser espírita por causa disso. Então, é algo assim, realmente, imaginar que no século XXI haja algum tipo de censura em termos de leitura. Isso é muito complicado, não deveria existir. Né? Porque assim, né, Gilberto, as regras das práticas espíritas, dentro da casa espírita e mesmo fora, então é o que a gente vem falando isso sistematicamente, né? Deve haver uma orientação, mas nós, moralmente, nós não podemos querer determinar ou proibir o que quer que seja das pessoas. Nós temos que amadurecê-las, fazê-las despertar, entender, aprender, raciocinar, porque nós temos uma fé raciocinada. Senão serão pessoas conduzidas sempre. Sempre. Exatamente. E isso é um problema. Elas não vão aprender a caminhar por si mesmas, elas vão ficar sempre dependentes. Mas o que o fulano pensa a respeito? O que o médium tal diria? E o que os vão espíritos... ser dependentes daquilo que os outros as colocam. Né? O que os espíritos pensam a respeito? Mas nós também somos espíritos. Só que nós estamos encarnados. Da mesma maneira como existem ilustres, e nós respeitamos essas pessoas, até algumas que a gente mencionou aí, que estão hoje encarnadas, amanhã elas não estarão outros. Claro, a folha de serviço conta muito, mas não quer dizer que ninguém saiba mais nada, que só 2 ou 3 saibam, conheçam o Espiritismo, não é verdade? Então eu só queria concluir aqui, né, para encerrar uma dica muito importante. Acessem
www.oconsolador.com.br, que é o site da revista eletrônica lá de Londrina, no norte do estado do Paraná. Vocês podem fazer o download gratuito, já que está falando de livro, de um livro chamado Raio-X do Livro Espírita, do Eurípides Kuhl. É um livro publicado agora, em 2013, da editora Evoque de Londrina, que é uma editora nova, uma editora virtual. Ela não cobra nada dos autores e não cobra nada os livros já tem uma dezena mais ou menos disponível à disposição de todas as pessoas. Só chegar a fazer download. Eu fiz download, não li ainda, mas vejo que o prefácio é muito bom, exatamente disso tudo que nós estamos falando. De critérios, de livros, de tipo de livro, do que pode, o que não pode, inclusive dando muitas dicas para pretendentes a candidatos a escritores. Tá bom, meus irmãos? Então fica nosso abraço aqui no nosso tema livro de hoje. Até a próxima. Até mais, amigos. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. No quadro Espiritismo Responde, nós temos 2 perguntas que nos foram enviadas. A primeira é a seguinte: a pessoa que nos enviou se identificou, mas nós, por motivos óbvios, não vamos citar o nome. Então ela pergunta o seguinte, diz o seguinte: eu ouvi falar que pode existir obsessão de encarnado para encarnado. Vivo numa situação que me angustia. Uma determinada pessoa da família consegue se sobrepor sobre os demais, sempre impondo o seu ponto de vista, suas conclusões, suas vontades, não dando abertura para os demais, sufocando-os, inclusive. E esses não conseguem reagir. Isso seria uma obsessão de encarnado para encarnado? Primeiramente, vamos enfocar o seguinte, de forma bem clara: a obsessão é uma forma de tentar influenciar alguém. Partamos por aí. Então, a princípio, a pessoa que tem um temperamento mais forte, que tem uma personalidade mais forte, que age conforme tal, não significa dizer que, em função disso, esteja querendo obsidiar quem quer que seja da sua família. Porém, por outro lado, quando isso se torna muito constante, e como a própria pessoa que nos pergunta diz que essa pessoa não dá abertura para quem quer que seja, sempre impondo a sua vontade, pode ser sim um processo de obsessão simples, então. Mas é bom dizer também que nem sempre o que desencadeia esse processo é mal intencionado. É como eu falei, às vezes a pessoa tem um temperamento mais forte, né, uma personalidade mais forte, e quer fazer com que as coisas fluam de acordo com aquilo que ele pensa. Então, às vezes a vontade errada é também de querer ajudar. As pessoas pensam dessa forma, pensam que estão ajudando, não se dão conta que às vezes estão atrapalhando alguém. Acontece que agindo dessa forma, então, com a sua autoridade a todo custo, absoluta em seus domínios, no caso a sua casa, acaba fazendo com que os demais, então, por vários motivos,
por medo ou por não terem condições de se sobreporem, acabam aceitando e tornam-se pessoas então manipuladas. Aí pode ser, como eu falei, um princípio de obsessão simples. Então, essa pessoa que assim age pensando que está ajudando, mas que no fundo está complicando a todos que estão à sua volta. A segunda pergunta, que também nos foi enviada, diz o seguinte: sou pai adotivo, estou muito feliz com os meus filhos, porém uma crítica que eu não gosto nem um pouco que me é dirigida me incomoda. Dizem que ao adotar um filho, se mexe com o karma dele, do filho. Por não serem biológicos, nunca serão meus filhos. Eu tenho uma opinião contrária, dizê-lo, mas gostaria de saber a posição da doutrina espírita. Então, o espiritismo é muito claro quanto à questão da adoção de filhos, que é um ato de amor incondicional. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na verdade, todos nós somos adotados. Todos somos filhos do mesmo pai. Deus é nosso pai, né? Então ninguém é propriedade de ninguém. E o filho que nós estamos adotando hoje pode ser amanhã o nosso pai. Pode ser alguém da família, então. Então, um dos meios mais comuns, mais comum das famílias que adotam um filho, é que esse filho venha a se tornar um marginalizado. Por quê? Porque já houve a rejeição por parte dos pais biológicos, o que é um ledo engano. Porque muitas vezes o filho biológico é aquele que vem para reparar alguma coisa, aquele que vem para espiar ou provar alguma coisa no seio da família. Esse sim, às vezes, pode causar problemas enormes. Ao passo que o filho adotivo, às vezes, é o ponto de equilíbrio entre a família. Então, dessa forma, um filho adotivo ou um filho biológico não significa dizer que tenhamos que ter, então, meios de transmitir a eles amor ou coisa parecida de forma diferenciada. Muito pelo contrário. Até porque é bom que se deixe bem claro, desde o início da adoção, que é, sim, um filho adotivo. Então, a adoção deve ser do coração. Por quê? Porque é um laço indestrutível de amor entre os participantes daquela família. Então, repetindo, a adoção é um ato de amor incondicional. É bom para quem adota e melhor ainda para quem está sendo adotado. Amigos, muito obrigado. Mandem perguntas pelo e-mail que está abaixo e até um próximo Espiritismo Responde. Nosso Presença Literária de hoje, nós vamos abordar o livro Viagens Psíquicas no Tempo, Lamartine Palhano Júnior, que foi um biólogo, foi professor da Universidade Federal do Espírito Santo, já desencarnado há alguns poucos anos. Esse livro foi publicado pela editora La Chatre, em 1998, tem 184 páginas, e divide-se em duas partes. Na primeira parte, o Palhano Júnior fala sobre as pesquisas de outros estudiosos, como o Coronel de Rochat, que nós já abordamos aqui numa outra oportunidade, no livro As Vidas Sucessivas, e outros mais recentes, como a doutora Ellen Wambach, do livro Recordando Vidas Passadas, e Brian Weiss, do livro Minhas Vidas, Muitos Mestres. Então, nessa primeira parte, ele comenta as pesquisas destes outros sobre regressão de memória e progressão de memória, digamos assim. A segunda parte são as próprias pesquisas do autor, né, com a sensitiva ou médium Jamile de Lambert, e ainda contando com a assessoria de uma outra médium, uma médium vidente. Na introdução dessa obra, ele conceitua inicialmente os vários conceitos de tempo. O tempo linear, que é o mais conhecido nosso, o newtoniano, o psicológico e o psíquico, que é no qual ele se atém para o seu trabalho. E ele diz que é vislumbrado, né, com as percepções do espírito, para o qual não existem barreiras entre o que aconteceu e o que está por vir. E ele explica também da necessidade de se entrar em estado alterado de consciência, expandindo-a para fora, para ter visões do passado e do futuro. No meu entender, a grande novidade do livro, o que diferencia de outros livros, é justamente essa característica de progressões de memória, porque regressão de memória, a gente já há muitos estudos
usado em terapias de vidas passadas, etc, etc. Mas como nós vamos ver agora aqui, as progressões para o futuro é uma novidade. É diferente de tudo que já se viu a respeito. Então, ele lembra da sensitiva Josefine, estudada pelo Coronel de Rochat, entre 1892 e 1910, que regrediu até uma reencarnação quando ela era um antropóide, recuada às eras. É um estágio pré-hominal, digamos assim. E uma outra reencarnação de Jamile ao ano 100 depois de Cristo. Normalmente as regressões que a gente vê por aí são de algumas dezenas de anos ou centenas de anos, mas quase cerca de 2000 anos é bastante, né? Já Shitby Snow pesquisou 2.500 americanos que fizeram progressões de memória e alguns deles viajaram no tempo até o ano de 2300, 2500. Vejam que espetacular. É um livro muito interessante, é um livro muito curioso. Pouca gente já ouviu falar desse tipo de pesquisa. E as experiências do próprio Palhano começaram por terapia. Ele não teve essa intenção com a Jamile, para tratamento de uma enfermidade orgânica dela, mas acabou desembocando nesse tipo de regressão e de progressão. As sessões ocorreram entre 14 de outubro de 1994, duraram quase um ano. Foram até 27 de setembro do ano seguinte. E estão descritas no livro, todos os diálogos transcritos, as sessões datadas, bonitinho, os diálogos entre ele, o pesquisador, e a paciente, a Jamile, e as anotações à parte dessa médium vidente. Dessas 12 sessões, 8 foram de regressões e 4 de progressões, né? E sendo que uma delas atingiu até o ano 3000. E faz descrições detalhadas do mundo, da Terra, do nosso planeta e talvez, não sei, não lembro de tudo, também de memória, que já faz algum tempo que eu li o livro, mas principalmente do nosso planeta, de como é a vida, os costumes sociais, as construções, a natureza, como está modificada. Então a gente fica aqui, o autor admite a possibilidade de uma, digamos assim, de influências anímicas da médium. Pode ser alguma coisa, até uma margem para a fantasia, mas pelas 12 sessões, por conhecê-la da maneira como ele a conhecia, ele acha que a margem para isso é muito pequena, de erro, de fantasia, de loucura, como alguém poderia acusar. Então, antes de nós sairmos ler o livro e achar que tudo é uma grande bobagem, mas como é que o indivíduo pode, né, se deslocar no tempo para o ano 3000 e ver o que acontecia por lá? É uma questão de nós, como nós falamos há pouco aí no tema livre sobre literatura espírita, é nós estudarmos, confrontarmos com as informações trazidas nas obras da codificação e as obras complementares ou suplementares, incluindo essa. Vamos examinar, terminar e estudar para ver em que fica. Ok, meus irmãos? Então, ficamos por aqui com a nossa presença literária de hoje e o nosso diálogo espírita, agradecendo a atenção de todos e voltaremos na próxima semana. Um abraço.